dia a todos, sejam todos bem-vindos e que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Hoje, em nossa escola bíblica dominical, aqui na Igreja Batista Boas Novas, nós vamos estudar sobre a triste decisão do pecador. A triste decisão do pecador. Então, por favor, tenha a bondade de abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Por favor, tenha a bondade. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão participando online desta transmissão aqui do Facebook, tá bom? Então, obrigado pela sua participação, você que nos acompanha. Hoje é dia 12 de julho de 2020, agora são 9 horas da manhã. Quero mais uma vez expressar minha gratidão, você que está em seu lar, acompanhado da sua família, talvez o irmão acompanhado dos filhos, das filhas, da esposa, talvez do papai, com a mamãe, não sei, mas alguns de vocês sozinhos, né? Mas tenho certeza que Deus falará grandemente ao coração de todos nós. Muito bem, se você está anotando o título da pregação de hoje, que vai ser o assunto que eu vou estar tratando, né? A triste decisão do pecador. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Vamos orar, vamos buscar ao nosso bom Deus em oração, para que Ele nos abençoe nessa EBD. Vamos orar. Senhor e Deus, mais uma vez nós expressamos nossa gratidão ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós lhe somos gratos porque o Senhor nos protegeu durante a noite. Nós testemunhamos mesmo no descanso a sua boa mão sobre nossas vidas. Senhor Deus, abençoe, por favor, o transcorrer da escola bíblica dominical. Abençoe os irmãos que estão em seu lar acompanhando esta transmissão. Acalme, por favor, o coração das crianças. Acalme, por favor, ó Deus, a agitação da vizinhança. Que todos possam ter uma manhã tranquila, aprendendo e estudando da sua palavra. E com isso, ó Deus, encontrando algumas respostas para os anseios do nosso coração. Nós lhe suplicamos, ó Deus, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos estar tratando desse assunto sobre a triste decisão do pecador. Irmãos, lá no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, faço questão que você abra sua Bíblia para o profeta Jeremias, capítulo 6. Há uma expressão aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, que fala sobre a triste decisão do pecador. Jeremias capítulo 6, versículo 16. 6, 16.
Se você tem a sua Bíblia, peço a você a gentileza de folhá-la para esse trecho das Escrituras. Diz assim, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Olha que interessante essa expressão contida aqui no profeta Jeremias. Eles, mesmo diante do convite estendido pelo Senhor, um caminho melhor, um caminho bom, eles decidiram que não andariam. Leia novamente o trecho comigo. Note que interessante. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. A palavra de Deus nos informa, nos descreve que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não aceita as orientações de Deus. Ele não aceita os conselhos de Deus. Ele sequer tem prazer nas coisas de Deus, mesmo que Deus tenha mostrado o caminho. Mesmo que Deus tenha mostrado a resposta certa. Mesmo que Deus, ao longo das nossas vidas, tenha se mostrado misericordioso, compassivo, o homem tem escolhido qualquer outro caminho, exceto o caminho de Deus. Eles têm escolhido o caminho da rebelião. Porque quando nós não escolhemos o caminho de Deus, nós optamos pelo caminho contrário. E o caminho contrário é o caminho da rebelião, é o caminho dos prazeres da minha carne. A humanidade, no geral, tem se revelado mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. A humanidade, infelizmente, mesmo que o Senhor tenha vindo, como aqui no registro do profeta Jeremias, mesmo que o Senhor tenha ido a eles, os ímpios, tenha lhes mostrado o caminho correto, um caminho testemunhado, um caminho que vai trazer descanso perpétuo para suas almas, eles têm optado a escolher um outro caminho. E olha que o Senhor tem insistido para com a humanidade desde os tempos imemoriais. O Senhor tem visitado a humanidade de tantas formas. E muitas dessas formas trazendo cura. É verdade. O Senhor tem visitado a humanidade, mesmo esta que se mantém rebelde contra Ele, tem lhe trazido cura para os seus corpos físicos, consolo aos entristecidos. Deus tem trazido trabalho aos necessitados, comida ao que tem fome. Afinal de contas, eu e você, oramos ou não oramos para que Deus socorra aos milhares que estão longe de Deus? Nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas que não estão nem aí com Deus. Eu não canso de ouvir irmãos intercedendo por parentes que são ímpios, sofrendo por parentes que não amam a Deus, que não aceitam as coisas de Deus, que mesmo que Deus os visite, os livrando, os curando, eles não querem nada com Deus.
E nós vemos, por causa dos santos, por causa da igreja, Deus respondendo às nossas tantas orações. E amém. Porque toda glória e todo louvor seja dada a Deus, tributada a Deus, a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E eles têm sido curados, os ímpios têm sido curados, têm sido consolados, aos tantos que têm perdido o ente querido, e nada quiseram com Deus, não somente a pessoa que entrou em óbito, como os familiares, e às vezes nós vamos lá, nós oramos por eles, e Deus entra com a providência, trazendo consolo, acalmando o coração deles, e o coração deles é acalmado naquele momento de angústia e aflição, e depois eles não querem mais nada com Deus. Deus dando trabalho. Quantas são as orações que nós levantamos ao trono da graça do Senhor a favor de pessoas que conhecemos que não amam a Deus, que não querem nada com Deus, e Deus dando trabalho, alimentando inclusive, sem levar em consideração, sem números de outros pedidos de oração que afeta diretamente pessoas ímpias. Desse modo, podemos perceber que mesmo que o Senhor tenha se estendido amorosamente, misericordiosamente à humanidade, usando pessoas piedosas, pessoas compassivas para interceder por eles, eles não estão nem aí com Deus, e nem com a pessoa de Deus, e nem sequer com a vontade de Deus. Tudo isso para demonstrar que mesmo que a humanidade no planeta Terra tenha se rebelado contra Deus, o Criador ainda se preocupa e ainda tem interesse por sua criação, pela humanidade, mesmo que Deus não tenha sido correspondido pela maioria, porque tem um grupo sim que tem respondido a Deus, que ama a Deus, que deseja conhecê-lo, que deseja obedecê-lo e faz isso com alegria de espírito. Mas a maioria, pelo contrário, insistentemente eles têm blasfemado de Deus, falado coisas horríveis, eles têm feito piadas a respeito de Deus, eles debocham de Deus, eles debocham da palavra de Deus, eles debocham da igreja de Deus, eles debocham do povo de Deus, eles escarnecem. E essa declaração do profeta Jeremias reverbera o que está alojado no coração da maior parte, da maioria da humanidade. Não andaremos nos teus caminhos. Não andaremos nos teus caminhos. Veja, irmãos, que homens de dura cerviz, de coração obstinado, isso tem sido em todas as épocas. Os homens sempre têm sido assim, o tempo todo rejeitando a Deus, não somente no passado, mas nos dias de hoje. Percebemos tanta maldade se multiplicando no coração do homem, tanta coisa vil sendo praticada por homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Não assisti ontem uma reportagem de uma criança de 7 anos que abusou sexualmente de um bebezinho, depois de feri-lo e assassiná-lo? Uma criança de 7 anos fazendo isso com um bebezinho recém-nascido.
Do mesmo sangue, gente, era parente. Ontem à noite aqui, eu e Juliana fomos surpreendidos por rajadas de tiro aqui na rodovia, a 600 metros da nossa igreja. 2 ladrões foram alvejados e mortos pela polícia. A maldade tem se multiplicado em escala horrorosa. O que explica tanta maldade no coração do homem? A humanidade, desde os tempos imemoriais, tem se mantida rebelde contra Deus. Mesmo que Deus aponte para o homem o caminho, este é o caminho certo, eles dizem, não andaremos. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. No primeiro capítulo, versículo 21 e 22, a Juliana vai ler para nós. Romanos 1, 21 e 22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo reafirma aquilo que tem sido dito pelas páginas do Antigo Testamento. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Veja, irmãos, a triste decisão do pecador. A descrição que o apóstolo Paulo trouxe a respeito do homem, se tornaram, por decisão própria, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Nulos em relação a quê? Nulos em relação a Deus, em relação à pessoa de Deus, em relação às coisas de Deus, à vontade de Deus. E por causa disto, obscureceram, ou seja, o coração deles se tornaram em trevas, densas trevas, porque eles obscureceram, eles mesmos tornaram seu coração em uma negrura, em trevas, inculcaram-se por sábios, mas tornaram-se loucos. O que nós vemos hoje na humanidade são pessoas nulas em relação a Deus, cujo coração deles anda numa negrura, em trevas, e são todos loucos. O texto bíblico afirma com muita clareza que não existe interesse por Deus. A humanidade não tem interesse por Deus. Eles não pensam em Deus. Na tradução que a dona Juliana leu, fala que eles se tornaram nulos em seus pensamentos. Eles não pensam em Deus. Eles não estão nem aí. E quando vemos o caminho da humanidade noticiada pelos telejornais, que às vezes hoje nós temos até que controlar, porque até os telejornais nos afetam, as mídias sociais nos afetam. Infelizmente, por mais que a gente ouve notícias de tantas atrocidades, nós nos surpreendemos com tanta matança, com tanto ódio, com tanta perversão, crueldade.
Crueldade com a criação. Crueldade com o próximo. Veja aquele cidadão que amputou a perna daquele cachorro. Isso é maldade. É maldade no coração do homem. Tanta crueldade. Como que um ser humano pode ser capaz de fazer mal ao próximo? E as criaturas que Deus fez por pleno senso de vingança, ódio. A pergunta que fica, meus irmãos, de onde vem? De onde vem tanto mau desejo? De uma humanidade que está entregue às suas próprias paixões? De onde vem? Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ainda vai dizer, em Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia para lá. Por isso que a Bíblia vai declarar com muita contundência, Romanos capítulo 3, versículo 10. Aqui está a resposta, meus irmãos, de onde é que vem tanta maldade? Tanta perversidade, tanto ódio. Como está escrito. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito. Fazendo referência ao Antigo Testamento. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. O que o apóstolo Paulo falou no texto anterior que lemos. Se tornaram nulos em seus pensamentos. Não há quem busque, não há quem entenda. A humanidade em geral não tem interesse nas coisas de Deus. Não tem prazer, não tem prazer. Deus diz a eles o caminho, eles dizem, nós não andaremos. Nós temos exemplos na nossa casa. Olha para o teu filho, às vezes, olha para a tua filha. Olha às vezes para o teu cônjuge, para a tua esposa. Que às vezes escolheram o caminho da rebelião. Você diz a ele, filho, filha, não é esse caminho. Esse caminho vai destruí-la, vai destruí-lo. Esse caminho está criando muita dor para todos nós. Porque você não se arrepende, você não se volta para Deus. Aí vem a tua filha, vem o teu filho, vem o teu parente, vem o teu familiar e diz, nós não queremos, eu não quero. Todos se extraviaram, versículo 12. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Ou seja, a gente vê no coração dessas pessoas um linguajar. Aquilo que eles publicitam, aquilo que eles conversam, aquilo que eles falam, é um sepulcro aberto. Só deboche, só difamação, só calúnias, só sensualidade, difamações, intercações sem fim. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca, eles a têm cheio de maldição e amargura. Não é o que nós vemos nas pessoas? Pode olhar. Elas falam cheio de amarguras. São seus pés velozes para derramar sangue. Poxa vida, parece que ele está revelando exatamente o que nós acabamos de assistir no noticiário de ontem. Pés que se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos.
Esse trecho explica com muita clareza por que há tanta maldade e perversidade e sofrimento no mundo. Porque o homem escolheu manter-se no caminho da rebelião, mesmo que Deus tenha visitado eles e mostrado o caminho certo. Deus tem dado tantas oportunidades, tantas chances, mas a humanidade tem se mantido rebelde. Irmãos, há um peso de condenação eterna sobre essas pessoas. Há um peso de condenação eterna sobre essas pessoas. Eles não verão o sol do amanhã. Eles não têm promessas de vida eterna. Eles não têm sequer garantias de proteção. E mesmo sabendo que estão debaixo da condenação divina, eles não demonstram preocupação alguma. É eu que estou preocupado. É eu que me aflijo muitas vezes nas minhas orações. Eles vivem na maior normalidade, apenas preocupados com os prazeres da carne. Mas vivem na maior normalidade. Eles vivem como se a justiça divina não os alcançaria. Eles vivem como se Deus não trará juízo de cada ato de comportamento. Mas eles estão enganados. Veja que disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, a Juliana vai ler para nós. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que espera essas pessoas que têm escolhido o caminho da rebelião. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Você está entendendo o que o apóstolo Pedro escreveu para nós? Ele está dizendo que está reservado para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios. O juízo dos homens ímpios, pela palavra de Deus, é certo. Mesmo que muitos deles não acreditem, mesmo que muitos deles debochem, mesmo que muitos deles vivam segundo as suas paixões, as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, mesmo que eles vivam desprezando a Deus, espalhando maldade e crueldade no mundo, diz as Escrituras que está reservado um dia de juízo, a destruição dos ímpios. Infelizmente hoje a humanidade ela está cercada de pessoas malvadas. E talvez você está me escutando e você seja uma dessas pessoas. E mesmo que Deus insistentemente tenha te visitado, coberto você com proteção, curando as suas dores, dando trabalho, dando a você vigor para trabalhar, dando você os recursos necessários para você conseguir comprar a refeição para sua família, você tem escolhido manter-se no caminho da rebelião. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai dar conta de cada ato
de rebelião contra Deus. O apóstolo Paulo falou a Timóteo algo interessante. Ele descreve como seriam os homens no final dos dias. 2 de Timóteo, capítulo 3. Veja se isso não descreve a humanidade noticiada nos telejornais e pelas mídias sociais. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 4. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4. Pode ler, Juliana. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Está vendo a lista? Você conseguiu entender a descrição assertiva de Deus a respeito do homem? Eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. E a lista continua. Aí quando nós voltamos para o profeta Jeremias, principalmente nesse capítulo que nós estamos lendo, nós descobrimos, no capítulo 6, nós descobrimos a cidade de Nínive. A cidade de Nínive aqui descrita era sem dúvida merecedora do juízo divino. Era um povo extremamente cruel. Tanto é fato que o profeta Jonas, mais tarde, quando chamado por Deus para pregoar contra Nínive, que ela seria destruída pelos seus crimes, Jonas não quis ir. E por que é que Jonas não quis ir? Porque Jonas queria que Deus destruísse Nínive. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive por causa dos crimes que eles tinham cometido. Então ele não queria ir. Ele queria retardar o máximo possível a pregação. Vai que ele pregue e esses miseráveis desses ninivitas se arrependam e Deus perdoe os seus crimes e Deus não julgue eles. Então eu não vou pregar contra os ninivitas, porque eu quero que eles morram, eu quero que eles sejam destruídos, porque eles são perversos, eles são cruéis, eles são assassinos, eles são malvados. Jonas queria que Deus exterminasse aquele povo. Povo cruel, perverso, malvados, sem piedade. Porém, no capítulo 3 do profeta Jonas, se os irmãos lerem, Jonas escreve um acontecimento jamais ocorrido, nem mesmo entre o povo de Israel. Após a pregação que ele não queria pregar, uma pregação de juízo,
um grande avivamento aconteceu entre os ninivitas. Um grande arrependimento aconteceu entre as pessoas que moravam em Nínive, no capítulo 3. E eles se arrependeram da maldade que eles tinham praticado contra a criação, contra o próximo, contra Deus. E Deus poupou a Nínive do grande juízo. Por causa da pregação. Isso dá para a gente um indicativo. Como que eu posso contribuir para que Deus opere no coração desses homens perversos? Eu tenho que levar a mensagem de Deus. E nem sempre é uma mensagem de amor. Nínive se converteu debaixo de uma pregação, de uma mensagem de juízo. Vocês serão destruídos. Em menos de 40 dias vocês serão destruídos. E Jonas não fez apelo nenhum. Não havia uma banda tocando uma música. Não havia um grupo musical cantando, fazendo shows, não. Não havia nada disto. Não foi uma pregação que trouxesse simpatia ao povo. Pelo contrário, Jonas nem queria pregar para eles. Jonas nem queria que eles se convertessem. Jonas queria que Deus exterminasse eles. Jonas queria que Deus destruísse eles. Tanto é fato que depois deles se converterem e Deus desviar da cidade de Nínive o juízo, a Bíblia fala que Jonas caiu em depressão, em tristeza. Ficou profundamente aborrecido, irado, porque Deus não julgou a Nínive. Tanto é fato que Deus teve que ir falar com ele, conversar com ele. Acaso não teria eu misericórdia dos ninivitas, caso se arrependessem? E mesmo depois da conversão dele, Jonas demorou para assimilar tudo aquilo. Às vezes queremos atrair as pessoas por uma mensagem doce. E às vezes a mensagem que converte é uma mensagem amarga. O fato é que Jonas pregou a palavra do Senhor. Não foi palavras de Jonas. Foi a palavra do Senhor. E Deus operou tão fortemente no coração daquelas pessoas que elas se arrependeram genuinamente de seus pecados e por isso foram perdoados por Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: Atos 3, 19: Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Foi por isso que Nínive não foi destruída. Porque eles se arrependeram com base na pregação da palavra de Deus. Veja a importância da palavra de Deus. Porque pior do que viver alimentando os prazeres da carne, pior é você se manter rebelde contra Deus. Porque para as pessoas que se mantêm rebeldes contra Deus, eles não verão a vida. Porque sobre eles permanece a ira de Deus. João falou sobre isso no capítulo 3. João capítulo 3, por favor, versículo 36.
João 3,36. Pior do que viver uma vida regaladamente nos prazeres da carne, pior é você se manter rebelde contra Deus. Porque para aqueles que se mantêm rebelde contra Deus não verão a vida. E sobre vocês permanece a ira de Deus. João 3,36. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Talvez você pense, mas eu não estou tão preocupado com isso não. Ok. Estamos ou não estamos sofrendo tanto com essa pandemia? Estamos, né? Toda essa preocupação que nos assola, a pandemia da Covid-19, todo esse movimento dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, governo internacional, OMS, para tentar controlar o alastramento da doença. E mesmo com todos os esforços, tantas mortes, mas tanta dor, tanto sofrimento. Isso nem é o juízo divino. Isso nem é o juízo divino. E nem é estar debaixo da ira de Deus. O texto do profeta Jeremias, Deus fala ao povo. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Desse modo, quero concluir dizendo o seguinte: qual é a resposta para resolver tanta dor e maldade no mundo? A resposta, irmãos, de acordo com Jeremias 6,16, é nós atendermos e respondermos sim à palavra de Deus. Sim, Senhor, o Senhor tem razão. Eu me rendo à sua palavra. Eu me rendo à sua vontade. Transforma esse coração de pedra. Dá-me um novo coração. Esse caminho, irmãos, não é o nosso caminho. É o caminho dele. Esse caminho não é o que a maioria das pessoas, os maiores intelectuais das mídias têm dito. Não é, meus irmãos. O caminho não é o melhoramento do ensino. Não é o avanço da medicina e nem da tecnologia. O melhoramento não é novos e melhores políticos honestos e estadistas. O caminho não é melhorar a corrupção, não é acabar com a fome, não é melhorar o saneamento básico, não é haver igualdade social tratando com a desigualdade, não é acabar com as doenças. Todas essas coisas melhoram a vida terrena, terrestre de qualquer ser humano. Isso é verdade. Mas não resolve o problema alojado no coração do homem. O ensino não melhora o coração do homem. A política não melhora o coração do homem. Igualdade social não melhora o coração do homem. O que melhora o coração do homem?
O que transforma o coração do homem é quando este rende-se a Deus, nos termos de Deus, e recebe dele um novo coração. E Deus coloca nele o seu espírito. Ali há uma nova criatura. Hebreus capítulo 3, versículo 15, eu quero encerrar lendo esse trecho. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por essa razão que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Por essa razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração, como ocorreu na rebelião. Não sei como tem sido o seu caminho. Pode ser que você tenha tido um passado sombrio. Pode ser que você tenha disseminado muita maldade para as pessoas. Pode ser que você tenha sido uma pessoa cruel, uma pessoa impiedosa, uma pessoa perversa, uma pessoa imoral, uma pessoa egoísta. Talvez você nem se julgue tão mal assim. Talvez você até reconheça os seus vícios. Seja com a nicotina, seja com o tabagismo, seja com a drogadição, o alcoolismo ou qualquer outra prática viciante. Você considera os seus vícios, essas suas paixões, mas você não se considera uma pessoa que faz mal perversamente a outra pessoa. Tem lá os seus desentendimentos. Talvez você faça parte de uma classe de pessoas que nem acredita em Deus. Talvez você não acredite em Deus porque você se decepcionou com alguma igreja, com um caminho que algumas igrejas infelizmente têm trilhado e você se decepcionou com elas. Pode ser que você se magoou com algum crente, né? E talvez aquilo que aquele crente fez feriu você tão profundamente que você não quer saber mais de Deus. Mas Deus, meu querido, não tem nada a ver com aquela postura equivocada daquela pessoa. Pode ser que você não tenha tido algum pedido atendido no momento de dor. Talvez você não fosse uma pessoa que orasse e você falou, não, eu vou pedir então, já que Deus existe, vamos ver, eu vou pedir, Deus cura aquela pessoa, livra aquela pessoa, e talvez a sua oração não foi atendida, e você fala, então quer saber, eu nunca mais vou querer saber de Deus, porque eu nunca peço, quando eu pedi não fui atendido. Pode ser que você ficou desiludido com alguma coisa que envolve o nome de Deus. Nós temos tantas pessoas que usam o nome de Deus em vão. E essas pessoas trarão sobre si o juízo, fica tranquilo. Porque a Bíblia fala no livro da lei, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá como inocente. Então fica tranquilo. Agora não usa a estupidez de algumas pessoas que usaram o nome de Deus em vão para você se desiludir. Deus tem sim interesse pela sua conversão. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Mas enfim, eu estou tentando tatear aqui. Eu não sei a sua história, mas Deus sabe.
E mais uma vez, Deus está te chamando ao arrependimento, porque Ele se importa com você. Mas pode ser que você, à semelhança dos ninivitas, na ocasião do profeta Jeremias, eles digam, não andaremos. Porque na ocasião de Jonas, eles disseram, andaremos. Mas aqui eles disseram, não andaremos. Eu quero que você saiba que sobre você repousa um futuro terrível. Você, por se manter rebelde contra Deus, independentemente das suas justificativas, você está debaixo da ira de Deus. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. É para você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Eu quero que você saiba que se você voltar-se para Deus, Deus vai lhe perdoar. Porque Jesus pagou pelos seus pecados. Ele levou sobre si a culpa que era de todos nós. Mas se você se manter rebelde, você não verá a vida que Ele conquistou para você. Você verá a morte. E ainda estará debaixo da ira de Deus. Por isso eu quero fazer aqui um desafio ao seu coração. Deus diz na sua palavra por boca do profeta Ezequiel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é uma referência às pessoas que passam pelo arrependimento e pela conversão. Não estou falando para você se converter a uma denominação. Estou falando para você se converter a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Talvez você esteja me ouvindo. Ó pecador, arrependa-se enquanto há tempo. E você que é meu irmão em Cristo, você que já arrependeu-se de seus pecados, você que já foi visitado por Deus e Deus já trouxe todas essas verdades à sua mente e você abriu mão delas, dizendo: eu me arrependo, Senhor, e eu te recebo como meu Salvador. A Bíblia nos afirma que vocês foram perdoados e vocês foram salvos pelo Senhor. A palavra de Deus diz isto. Para você que é convertido, você ainda precisa vencer algumas áreas, mortificando os feitos da carne. Isso quer dizer que você vai ter que decidir dia a dia a não atender aos desejos da carne. Vai ser uma labuta, vai ser uma angústia diária. Mas com a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida, você pode ter vitórias. E quando nós ouvimos uma mensagem como essa, isso reforça no nosso coração que já recebemos a palavra e o Senhor, que vamos permanecer nesse caminho. Porque nós temos testemunhado que o Senhor é bom. Que Deus possa te abençoar. Você que é salvo. Você que não é salvo. Que Deus possa convencê-lo que você precisa arrepender-se e converter-se a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se você está com o coração contrito, agora é a hora de você falar tudo para Deus. Busque a Deus em oração e fala para Ele. Deus pode ouvir o seu clamor.
Mais uma vez quero agradecer a presença de todos nesta manhã, nessa nossa escola bíblica dominical, hoje dia 12 de julho. Que Deus possa converter pessoas. A minha oração é que pessoas se arrependam e que sejam perdoadas por Deus. E que aqueles que já se arrependeram assumem firmar seus compromissos com o Senhor. Tenham todos uma boa manhã e que Deus abençoe a todos vocês. Até mais, às 18h30 no culto à noite. Tenham todos uma boa manhã e que Deus abençoe a todos nós. Até mais.